Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Baseado em Porra Nenhuma, o podcast onde sai falando em qualquer merda sem conferir nossos fatos, mas é tudo do coração. Aqui quem tá falando é o Cacá Vieira junto com... Aqui é o Bubu, você cismou com chegando do coração, hein? É porque tem você tá precisando do abraço? Eu quero abraço. Não vou te dar. Tá bom. E aqui do meu lado... Didi ex-chapéu de viking. Chapéu de viking? Ex-chapéu de viking. Nossa! Isso nos leva ao assunto de hoje. Qual que é o gancho de hoje? O gancho de hoje é talarico. Raspa a canela. Quem não conhece talarico é o cara que pega as moças dos amiguinhos. Pra quem não sabia, né? Ou pega os manos das amiguinhas. Também. Aí é talarica. Mas é ambíguo. Né? Que é uma... Pode ser, né? É ambíguo. É. E agora eu venho te perguntar, vamos, já que você tá definindo o que é, é só quando o cara tá namorando ou não? Não, esse é todo o ponto. É uma pessoa que tem compromisso. Se não tiver compromisso, não é mais nada. Não, mas você pegar a mulher que seu amigo tá pegando é vacilo também. Não, presta atenção. Eu tô falando assim, quando tem compromisso, foi um erro meu, desculpa, um erro na palavra. Entendeu? Quando tem vínculo. Não tem mais vínculo. Se a menina só, tipo, vamos pegar uma situação hipotética. Se for uma menina que um amigo seu queria pegar, mas você foi primeiro, pau no cu dele. Você não foi talarico. E se ele tava apaixonado? Aí foi talarico de leve. Não, aí não foi talarico. Foi talarico de leve. Você é um talarico conceitual. Não, você é um arrombado. Amor platônico não é talaricagem. Você só foi um filho da puta. É só isso. Se não existia nenhuma chance dele com a menina, foda-se. Amor platônico não conta. Então tá. E até porque se fosse contar, fudeu. Ex. Talaricagem? Ex não é talarico. É você também só é um filho da puta. Então já é mais especifica um pouco mais. É mais tranquilo. Eu ia ponderar uma discussão disso aí. Pegar ex, eu acho uma leve talaricagem também. Bom, você pode fazer esse ponto, defender esse ponto durante a conversa, mas eu acho que conceitualmente falando... Não. Vamos primeiro, o que vai ser esse tema de... É isso aí. Então. Talaricagem, já falamos sobre que talaricagem. Ia ser talarico, mas talaricagem é melhor porque inclui os dois sexos, é verdade. Sim. Melhor. Eu acho o seguinte, depende tudo do ponto de vista, depende tudo da relação que a pessoa teve. Vamos botar mais pano quente aí? Você quer amenizar mais ainda? Bota mais pano quente aí da situação. É o seguinte, depende do cara. Às vezes o cara, terminou com a menina lá, ele tá triste, na boa dele. Aí você vai secar a menina? Às vezes o cara é um NPC, ele já não ia fazer nada mesmo. Aí você fala assim, já tô aqui. Mas essa que tá a parada, veja bem. Toda ocasião é que faz o ladrão. Tá? Veja bem, uma coisa é você tá lá, seu parceiro lá. E teu parceiro foi lá e terminou com a menina. Com a namorada aquele dele. Você ir ativamente atrás da menina é porque você já estava interessado na menina antes dele terminar. E aí você é um filho da puta. É realmente um nível de filho da putagem mais alto. Mas agora tem outra questão. Quando você termina com alguém... Sim. Acabou. Mesmo você já namorando, você não é dono de ninguém. Não. Agora, você pegar alguém só porque ela tá com um amigo seu é coisa de filha da puta. Certo? Mas isso não quer dizer que você necessariamente tá fazendo alguma coisa ruim. De repente, vamos supor, você tá conversando com a menina que o amigo seu tá pegando. E aí você e a menina começam a ver que vocês têm mais em comum do que ela e o cara que ela tá ficando. Ela terminar com o cara e vocês saírem, não tem problema. Agora, se for a namorada que o cara tem há anos, você conheceu a menina por causa do cara e tal, tem uma filha da putagem aí. Porque aí já não é tipo, olha só que coincidência. Pra mim, em resumo, o que você tá falando é o seguinte: a mulher da sua vida pode estar transando com outra pessoa. Ou o homem da sua vida pode estar transando com outra pessoa. Exato. Não necessariamente a pessoa que vai ser a mais importante da sua vida, a sua relação mais importante, vai vir pra você com um clean slate protocol. Ela vai vir sem ter ficado com ninguém, sem conhecer ninguém, sem ter transado com ninguém. Ela pode ser hoje a atual namorada do seu melhor amigo. E aí? Ela é a mulher da sua vida. Nossa. Quem é mais importante pra você? Você ou seu melhor amigo? Depende. Aí tudo depende. Depende do amigo. Como que terminou a situação entre eles? Tá ligado? Como terminou a situação entre você e a menina? E se não terminou? E se eu quero ver um caso aqui agora. Vamos botar um caso hipotético. Calma aí, escolhe muito bem os hipotéticos que você vai escolher, tá? Não, mas é hipotético. Aqui, gente, só para um disclaimer geral aqui. Tudo caso hipotético, nada real. Claro. Até pra começar, porque duas de três pessoas que estão falando isso atualmente estão namorando. Então,
100% das coisas é hipotético, porque a gente não fez nada de errado. Até pra gente não entrar em nada, em nenhum... até nas nenhuma briga desnecessária. Vamos lá. Você conhece seu amigo lá com a namorada dele e tal... E aí, pô, vocês vão batendo papo e tal, ela é a mulher da sua vida, mas ela é a namorada do seu amigo. Não, mas aí você não vai fazer os dois terminarem por causa disso. Se você pensa que aquela... Olha essa situação, irmão. Mas presta atenção. Se você sabe que ela é a mulher da sua vida, você descobriu isso enquanto ela tá em outro relacionamento, aí sim você tem uma escolha entre ser um filho da puta e ser uma pessoa normal. Se você é um filho da puta... Você vai raspar uma canela aí. Você vai investir nela e vai fazer o relacionamento dos dois terminar, vai fazer ela se apaixonar por você, vai perder a amizade no processo e vai seguir sua vida. Ou tem uns caras que aceitam. Ou você fica numa boa e espera ver o que vai acontecer. Porque não necessariamente porque ela é a mulher da sua vida... Você é o cara da vida dela. Você é o homem da vida dela. Tem a vida não é assim. Esse ponto aí. Não é assim que funciona, entendeu? E eu acredito na seguinte maneira, cara. Muito é do que o Bruno falou. Tudo depende do meio que o relacionamento termina. Se for o relacionamento tem um final épico, uma briga baixaria do cara. Que, porra, termina com prejuízos emocionais, materiais, pras duas pessoas. Que um amigo seu decide encontrar a menina e querer bater nela, esse tipo de situação. Aí você tem que ter cautela, no mínimo, pra lidar com a situação assim. No mínimo cautela. Mas eu acho que até pra ter cautela, nesse caso, você tem que estar muito motivado. Ela realmente tem que ser a mulher da sua vida. A menina tem que ser realmente só assim, não, vai ter que rolar isso. Mas aí, beleza, eles terminam, tá. Só que aí o seu amigo é aquele cara que é muito grudento com o ex, emocionalmente grudento com o ex. Então, eles terminaram, mas ele tá aquela parada de, poxa, minha ex, não sei o que, Quero voltar? Quero voltar. A ex não quer. Aquele velho papinho, saudade da minha ex. Exatamente. E tá a ex dele lá te dando aquele a corda tá indo. E aí, você tá numa situação complexa. Porque você tem seu melhor amigo ali. O seu melhor amigo? Seu melhor amigo. Não. Aí você botou o pingo no i. Você é o melhor amigo, não. Foda-se mesmo. Não, aí é foda. Aí é complicado mesmo. Primeiro que a gente tem que levar em conta alguns detalhes. Eu não sou muito parecido com o Diogo, então pra mim não existe essa de mulher da minha vida. Então, mesmo que a menina seja, ainda não apareceu, Bruno? Não existe. Não. Ai, cala a boca. Não. Deixa eu dar meu ponto. Você tem suas caixinhas lá. Deixa eu dar meu ponto. Isso que eu ia falar, caralho. Você tem suas caixinhas. Se ela preencher todas essas caixinhas, ela é a mulher da sua vida. Posso falar? Fala pra caralho. Mesmo que a menina se encaixe lá em todos os estereótipos que eu gosto, se combine comigo em personalidade e tal... Se eu sentir que isso vai trazer alguma mágoa pra pessoa que eu gosto muito, eu não vou fazer. Entendeu? E um melhor amigo é isso, uma pessoa que você se importa. Tipo, pra que eu vou fazer isso por causa de uma menina? Não faz sentido nenhum, tá ligado? Mas aí você colocou um ponto muito restritivo. Ué. A partir do você pode ter o melhor amigo, você não vai fazer. Você fala assim, for um amigo que eu não me importo muito... Não, o quão amigo não tem que ser tão importante pra você pra atingir o mesmo. Amigo é uma pessoa que você tem... Amigo é uma pessoa... Que dá nome, né? Amigo é uma pessoa... que você tem interesses em comum e você compartilha há tempo, uma quantidade de tempo legal. O seu melhor amigo é uma pessoa que você vai carregar pro resto da sua vida, entendeu? Então, basicamente, quando você termina com uma amizade com o seu melhor amigo pra ficar com uma mulher, você tá trocando um relacionamento que você ia ter pra sua vida inteira, que não dependia de mais nada, por um relacionamento que pode acabar porque você mandou a mensagem pra pessoa errada. E não necessariamente, não vale a pena. Não necessariamente porque você acha que vocês são... Que a menina é a mulher da sua vida, que na hora lá da vida real, quando começar a bater, quando vocês estiverem começar junto, a relacionar, né? Pode mudar tudo, tá ligado? Mas o meu ponto é o seguinte. Vamos supor que você tem um amigo. Tudo aqui exemplos hipotéticos, fictícios. Você tem um amigo... Não vou nem falar qual que é o sinal que o jogo tá fazendo aqui agora. Vamos supor que você tem um amigo que você vê de vez em quando. Ele não anda com você direto, ele não é o cara que tá com você direto, mas de vez em quando vocês saem, de vez em quando vocês se encontram. E aí você descobre que a menina, que a namorada dele gosta de você. E você gosta da menina. Pode ser que você decida fazer alguma coisa. Pode ser que não. Tudo depende de como que você tá na situação ali. Mas não é uma amizade que você vai perder. Então, não é um cara que você tem na sua vida. É um maluco que de vez em quando você encontra. Aí é que tá. Nessa situação proposta pelo Bruno, eu não agiria... Vamos não dar nomes?
nessa situação proposta Então, pelo Bruno. e ninguém precisa saber que eu que dei a situação. Ninguém entende qual que é a minha voz aqui. Segue o bagulho, Irmão, já passou do tempo de querer ser incognito. Não tem jeito. A partir do momento Sei que é todos somos Bruno. Meu nome é Caio. Menos pro maluco. Que o nome dele é Caio mesmo. Menos pro maluco da pastelaria, né? Que perguntou se era Caio. Mas então. É porque aquele Caio eu nunca vou ser o Caio. A namorada dele Eu não vou falar que sim. E daí vai falar que não. Mas eu também não vou negar. Ai, que merda. Mas, só pra essa situação que foi proposta, por último, eu acho que eu não falaria nada com a menina, não investiria nela antes de terminar. Mesmo que fosse essa situação. Não, eu também não. Eu acho que A gente tem um caso não hipotético dessa situação, que aconteceu com um certo NPC, em que eu não fiz nada. Eu tive essa oportunidade, existiu um ponto de abertura que eu poderia ter feito lá, e eu vi que, tipo, se eu estivesse no lugar, eu não teria feito nada. Sim. Entendeu? Se eu tivesse no lugar do NPC, eu ia sentir mal, tá ligado? Porra, o maluco que tá certo, que a gente não é amigo, mas, pô, o maluco que eu conversava e tal, aí o cara vem e pega minha namorada, ia ser escroto. Então, assim, eu falei, não. Mas, tentando todavia, levando em conta que ela é muito gostosa, foi uma decisão difícil. Não vou aqui querer tentar agir aqui como o ser perfeito que fala assim, ah não, foi super tranquilo, vou deixar essa gostosa ir embora. Cara, mas eu acho que isso é o que todo deputado federal fala. Porra, foi tranquilo não pegar aqueles 50 bilhões que eu podia ter pego. É isso aí. Na teoria é fácil. Acho que tem um ponto, cara. Tem um ponto muito, muito perigoso quando você atinge esse lugar de você ficar com alguém que tá com relacionamento. Eu ia ficar com o pé atrás o resto da minha vida. Se eu começasse um relacionamento, mas essa questão, entendeu? Você aí é o tipo de coisa que você tem que botar na sua cabeça desde o começo. Se você estiver indo só pra... Não, eu vou ficar com essa menina, se bobear, transar. Show, vai lá. Se você já quer ser um filho da puta, vai lá. Agora, se você quiser ter um relacionamento com essa pessoa, aí é muito mais complicado. Eu acho que é complicado. Porque é um relacionamento que nasce sem confiança. Eu acho que é complicado. Porém, eu também penso da seguinte forma. Todo mundo vem com a história. Mas olha só, calma aí. Vamos voltar nesse assunto aqui. Por que eu acho que ele é uma situação merda pra você começar? Porque do mesmo jeito que você entra no relacionamento com uma menina que estava disposta a trair o namorado, você é um cara que tá disposto a pegar alguém que tá namorando. Concordo. Então, pros dois é uma situação desconfortável. Concordo, mas eu penso da seguinte forma. Se eles forem almas gêmeas, né? Não é nem alma gêmea, veja bem. Todo relacionamento, ele tem a mágica do começo do relacionamento. É normal, todo mundo sabe disso, todo mundo já namorou o começo do namoro, todo mundo já passou por isso. E basicamente é o seguinte, quando você tá no começo do namoro, você compra a premissa de que aquela pessoa, por mais que ela tenha, por assim dizer, errado, ela errou porque ela queria estar com você. Mas e depois ela pode errar porque ela quer estar com outra pessoa. Aí que tá. Depois quando o relacionamento progride, essa mágica de começo de relacionamento, ela tem que ser substituída com uma confiança. E essa confiança ela é construída no dia a dia, entendeu? Se passou 8 meses e você não construiu confiança nenhuma na pessoa e aí acabou a mágica de começo de relacionamento, termina. Porque também tem toda a vibe. Você vai ter uma conversa com a pessoa, você vai sentir na pessoa ali se aquilo foi uma coisa do... Tipo, ela gosta de pegar caras ou foi tipo, não, ela queria ficar com você. De você mesmo, né? É isso que eu tô falando. Então, tipo assim, não é assim. É muito preto no branco você falar assim, ela traiu pra ficar comigo, ela vai trair sempre. Mas acho que de qualquer forma eu ia ficar, porque eu ia falar... se for na situação que se fosse eu ia falar assim, porra, termina com esse maluco aqui, termina com esse maluco aí e vem ficar comigo. Se fosse nesse caso aí. É o correto. É o correto. Mas vamos supor que fosse o que aconteceu, pá, assim, eu ia... Cara, não ia entrar até assim, você termina com esse seu namorado. Mas sabe qual é o problema da situação também? Vamos supor, vocês terminam, você faz ela terminar com o namorado, pra você ficar com ela. Situação bem hipotética aqui. Vamos supor que a menina terminasse pra ficar com você. Isso não funcionasse. Você acabou de matar um relacionamento por um caso que não deu certo. Não ia funcionar com ele também. Será? Ia, porque ela tava querendo... Porque às vezes ela tava querendo sair do cara porque eles estavam numa crise.
E aí você ajudou isso pro caralho. É porque isso é muito complicado, cara. Isso é muito complicado. É muito complicado, eu vou te falar o porquê. O relacionamento, quanto mais ele progride, tipo, o cara passa 40 anos casado com uma pessoa, se ele falar depois de 40 anos que ele nunca teve vontade de terminar aquele relacionamento e ficar solteiro de novo, ou ele ficar tá com outra pessoa, é mentira. Você não quer dizer que você pensou, não quer dizer que você vai fazer. Ou não quer dizer que você ama menos a pessoa que você tá mas pensar é diferente de fazer, Didi. Então, mas essa que é a questão, Kaká. Mas a menina, enquanto ela só tá te sugerindo que ela quer isso... Ela tá só pensando, não houve ação ainda. Entendeu o problema? A partir do momento que você fala, vamos, a culpa vai pra você, porque esse é o problema. A gente tem que levar em conta que a gente é homem. A situação é, a gente tem que ser sempre o ser ativo dessas coisas. É a gente que tem que iniciar esses... Ou não, porque também tem uma situação merda, tá? Vamos supor, você tá solteiro. E aí você começa a ficar com uma pessoa sem saber o passado dela. O que acontece? Você encontra uma pessoa na noite. E aí? Aí você começa a ficar com a pessoa, você começa a gostar dela, tá curtindo aquele relacionamento. Você descobre que ela tem um relacionamento. Eita, nós. Durante esse tempo. E aí? Aí você tem que bater no namorado dela e jogar ele na lua. Não. Basicamente, você tem duas opções. Eu termino com ela. Ou você termina com ela, ou você continua. Eu termino com ela. E a partir do momento que você continua, mas supondo que você já... Esse eu termino na velocidade da luz, não é? Não, justo. Acabou. Justo. Mas só porque... Eu acho isso justo também, mas às vezes o namorado entende isso. Mas às vezes não é... E às vezes não é tão simples. Às vezes você tá gostando pra caralho da pessoa. Pô, mas cara, ela chegou a um ponto de se relacionar comigo... escondendo que tem um namorado, irmão. Porque ela sabia que isso ia acontecer. Porque essa que é a parada. Quando a pessoa sai na noite e ela por um acaso... Não tô falando que é 100% das vezes não, tá? Às vezes a pessoa é safada mesmo e ela faz de propósito. Mas vamos supor, a pessoa saiu, ela conheceu uma pessoa que ela considerou especial. Ela começou a ficar com aquela pessoa. Ela não necessariamente ela quer sair do relacionamento dela. Ela não a partir do momento que ela conheceu outra pessoa especial, ela não quer dizer que ela deixou de considerar a pessoa que ela tá tendo um relacionamento especial. Deixou, porque traiu a pessoa, cara. Não necessariamente. Porque esse tipo de pensamento binário não entra na cabeça de todo mundo. Tem pessoas que não vivem assim. Não, mas é diferente. O que o Caio tá falando é o seguinte. Pra ele não funciona. Concordo. Eu só tô entretendo eu acho uma que, tipo assim, a pessoa ela pode não ter esse pensamento binário à vontade, mas tem que ser um consenso entre as duas pessoas. Concordo, mas aí é que tá. Aí... Mas não, olha só, por que eu fico do lado do Caio aqui nesse... Não, eu também situação? fico, eu só tô entretendo, só tô fazendo uma papel de advogado do diabo pra gente poder desenvolver a conversa. Que isso é uma vacilação. Porque ela tá ativamente escondendo que ela tem um relacionamento pra enganar um cara que não tenha a ficar com ela. Pode ser. Porque ela tira a opção dele de querer estar nessa situação ou não. Ela põe ele nessa situação. Justo. Você entendeu? Justo. Esse que é o problema. Justo. Mas aí é que tá. O quanto é mais importante, a outra pessoa é mais importante que você mesmo? Depende. Porque, a partir do momento que eu tô fudendo a pessoa gratuitamente, eu acho... Não necessariamente. Qual pessoa você tá fudendo? Em qual sentido? pessoa que eu tô fudendo? Em qual sentido você tá fudendo a pessoa? A parada... Que isso muda a situação também. A parada toda não é exatamente isso de você tá fudendo a pessoa. Quando começa, toda traição começa com a pessoa achando que ninguém vai descobrir. Sim. Então você não tá gratuitamente fudendo o cara porque você acha que ele não... Você não tá fudendo o cara, você tá fudendo a namorada dele. É, por assim dizer. A mulher, tô falando no caso aqui. Eita, porra. Vamos trocar o verbo fuder? Você não tá sacaneando. Você não tá sacaneando a pessoa, porque na teoria você acha que a pessoa não vai descobrir que você tem um namorado, e você não acha que o seu namorado vai descobrir que você tem uma pessoa. Porque todo mundo acha que é um ninja. Exatamente. Você... E no meio de uma porra de uma festa, que é geralmente onde acontece. Então, o que eu tô querendo dizer é o seguinte: é muito complicado, porque chega um ponto onde você fica. Onde você começa a se importar mais com você do que com outras pessoas. Ter um relacionamento é conveniente pra você, porque o relacionamento é bom, a pessoa te trata bem, você tem um relacionamento legal. E ter um side também é bom, porque aí você exerce outras coisas que você não consegue exercer no seu relacionamento, porque é uma pessoa diferente. Por isso que as pessoas traem. Às vezes a gente olha pra traição e fala assim, porra, eu não consigo entender como é que as pessoas traem. Eu consigo entender como é que as pessoas traem. É igual cigarro. Não quer dizer que porque faz mal pra você e faz mal pra outra pessoa, você vai parar de usar. Que é ruim. Ah, cara, eu parto do meu conceito moral de que é o seguinte: se acontecesse comigo, eu não ia gostar. Concordo. Entendeu? Concordo. Mas essa aqui é a questão. Aí tem muita gente que estende esse conceito moral e esse dilema ético.
Se acontecesse comigo, eu não ia gostar. Então, automaticamente, eu devo fazer com outra pessoa antes que ela faça comigo. Porque aí, se ela fizer, eu vou estar menos pior. Isso é o famoso brasileiro. Fudei ele antes dele fuder. Porque, aqui, eu vou ser muito sincero. Já aconteceu comigo de eu ser o deixado. Você ser deixado por outra pessoa é 10 mil vezes pior do que você deixar alguém pra ficar com outra pessoa. Com certeza. Então, se você já tá contemplando isso aí, se você já tá com esse pensamento, você vai falar assim, não, peraí, foda-se ela. Eu primeiro, depois ela. Ou se for uma mulher, primeiro eu, depois ele. Você diz um conceito tipo assim, ela vai me sacanear. Quando você é apresentado a lógica. Você começa o relacionamento, tá numa boa. Passou um tempo, passou 1 ano, 2... se apresenta a possibilidade de talvez você ficar com outra pessoa que te interessa. Que às vezes te interessa até mais do que você tá agora. Muitas das vezes a pessoa pensa assim, eu vou fazer primeiro. Se eventualmente ele fizer comigo, eu já tô fazendo, foda-se. Eu só saio do relacionamento. Se eventualmente? Essa é a situação. Mas isso acontece muito, Tem muita cara. gente que faz isso por... Prevenção. Exatamente. E existe uma outra questão também. A gente tem que levar essa parte no contexto histórico também. Pô, a monogamia, ela é uma parada, é um dogma que foi imposto na sociedade. Uhum. Ninguém nasce, tipo, eu quero ter uma pessoa só. Você pode ter esse pensamento. Eu tenho. Eu não consigo me ver saindo pegando 10 mulheres no... Não, eu sou um pinguinzão do caralho. Eu nasci pra ficar com uma pessoa. Eu não consigo ter mais relacionamento. Porém, existem pessoas que só isso não é suficiente. E eu acho que boa vida pra elas. Bem. Desde que elas estejam em relacionamentos que deixem isso acontecer. Exato, exatamente. A única coisa que eu tô fazendo o papel de advogado do diabo aqui, porque... Você conhece pessoas? Conheço muitas pessoas que traem. Olha, eu tô colocando muita gente na linha. Cara, mas você conhece muita de gente. todo mundo, você é o que mais conhece, gente. Eu muita conheço gente. também bastante Eu conheço gente. muita Eu conheço gente. bastante gente que trai também. Eu conheço muita gente e Se assim, você conhece bastante gente, você conhece gente que trai. se você saiu na rua, a chance boa de você cruzar a esquina e encontrar com alguém que traiu alguém. Que eu saiba, eu conheço 2 Conquistar pessoas. Só. Eu conheço a galera. Não, eu Eu conheço um casal que trai um ao outro o tempo inteiro. Nossa senhora. Eu até sei quem é. Você sabe muito bem quem é. Mas... É o casal só que é esse. Sim. Eita, nós. Tem caô no meio. Ele sabe que um trai o outro. Enfim. Então. Mas isso é uma parte complicada. Porque aí você entra num outro aspecto disso aí. Você tem meios de fazer uma traição ou não ser uma traição. Porque aí você entra nas partes de fetiche aí. Você tem a suruba, você tem o swing, você tem os homenagem. Você tem várias situações que fazem ser possível você ter um terceiro elemento ali na equação sem que seja um término. E tem o espectro inverso. Sim. Tem o outro lado. Tudo pode ser uma traição, dependendo de quem é a pessoa e de quem é o relacionamento. Pra muita gente, masturbação é traição. Tem a traição intelectual, que é você trocar mais ideia com outra pessoa fora do seu relacionamento do que o seu cônjuge. Tem a emocional, que é você se importar mais com outra pessoa que tá fora do seu relacionamento do que com você, mas você não tem interesse sexual por aquela pessoa. Isso tudo acontece. É tudo... Depende Você tocou uns pontos que eu realmente não tinha pensado. Depende tudo do escopo, depende de quem tá falando. Tudo depende do que aquela pessoa considera mais importante. Por exemplo, vamos supor num caso meu, vamos supor que eu estiver namorando com a menina. Talvez eu ficasse muito mais machucado de saber que ela acha um cara mais engraçado que eu do que ela acha um cara mais bonito que eu, por exemplo. Porque você se importa mais com a sua capacidade de ser engraçado do que você ser bonito. Então assim, tudo depende do que a pessoa vê como prioridade. De repente a pessoa não se importa tanto de ser traída fisicamente. Você sabe por mas ela se importa emocionalmente. Sabe qual é a lógica? E isso é real, porque eu já passei por isso. Toda vez que você descobre que você tá sendo traído, você quer saber com quem a pessoa te traiu. É a primeira coisa que você quer saber. Porque se for alguém conhecido... comparar. Porque não, nem precisa conhecer exatamente, porque você quer se comparar com a pessoa. Sério? Sim, é a sua primeira. É o seu pensamento. Você fala assim, caralho, porque alguma coisa tem que ter. Por que ela foi pra outro lugar? O que faltou, Quem essa pessoa é, o que eu sou e qual a diferença entre nós dois que fez ela preferir ele do que a mim. Entendeu? Entendi. E muitas das vezes é o pior momento da traição e do término consequente. É quando você começa a fazer essa comparação. E aí você percebe que você não preenche certas caixinhas e a outra pessoa preenche. Aí você fala assim, caralho, eu sou um merda. Mas essa não é a verdade. Nunca é a verdade. E isso... A verdade tá sempre no meio Se tem um conselho que eu posso dar pra todo mundo que tá ouvindo é isso. Isso nunca é verdade. Nunca é preto no branco. Traição e separação nunca é culpa só de uma pessoa. A não ser que você espanque o seu cônjuge.
Porque aí a culpa é sua. Sim. Mas fora isso, nunca a culpa é só sua e nem só dela. Sempre tem culpa dos dois. Depende. É muito difícil, mano. Eu boto mais culpa da pessoa que tá traindo do que do que você tá traindo. Até quando você tá num relacionamento abusivo, parte da culpa é sua. Não, eu Porque entendo. você... Calma aí. Sim. Eu sei o que você quer dizer. Sim. Mas você tá passando a entender que você tá passando pano pra quem bate mulher. Não. Não é isso que você tá falando. Não chega a esse ponto. Entendeu? Por isso que eu tô dando a pausa aqui. Eu dar aquele disclaimer. Eu entendi. Eu não senti a necessidade de fazer esse disclaimer, porque eu comecei o argumento falando. A não ser que você espanque, a não ser que você dê porrada no seu cônjuge, a gente vive num mundo sem contexto. Não, justo. Mas eu tô falando, até quando você tá num relacionamento abusivo, que não seja físico, que não chega a vias de fato, parte da culpa é sua, cara. Porque você se permitiu estar naquela situação, né? Você tá aceitando. Tem um ponto, você tem que gostar de você mesmo, a um ponto de você entender que você não pode ser vítima daquilo ali mais. Todo relacionamento tóxico, ele começa tranquilo, ele vai piorando aos poucos. Sim. Você nunca entra no relacionamento tóxico do mesmo jeito que ele acaba. Sim. Eu acho até que a definição de tóxico hoje em dia, ela tá muito, muito pulverizada no ar. Eu acho que às vezes comportamentos que não são tóxicos, eles recebem a etiqueta de tóxico simplesmente porque a pessoa não gosta daquilo ali. Veja bem, se você... Eu consigo entender perfeitamente, e isso é a verdade, é um fato irrestrito. Você ter um relacionamento com uma pessoa, você não é dono da pessoa. Mas automaticamente que você tem um relacionamento afetivo com uma pessoa, que você se importa com uma pessoa, você pelo menos tem um sentimento de exclusividade com aquela pessoa. E você não quer que isso seja rompido. É daí que surge o ciúme. Então veja bem, o ciúme ao ponto de você pegar o celular da pessoa escondido e olhar as mensagens dela é tóxico. Uhum. Agora, você não gostar que outra pessoa vai e fique trocando ideia com a sua mulher ou com o seu namorado e dê em cima, não é tóxico. É só você não querer que a outra pessoa fleche. Entendeu? É exatamente isso que eu tô falando. Mas é difícil de conversar e flertar. Exato, mas é o que eu tô falando. É essa parada. Só que pulverizou no ar de uma forma tão violenta que as pessoas hoje, elas entendem o seguinte: se o cara tem ciúme da mulher ou se a mulher tem ciúme do homem, ela é maluca, é tóxico. Não é assim. Não é assim, não é uma coisa tão ampla assim. Porque senão todos os comportamentos de uma pessoa que tá num relacionamento monogâmico são tóxicos. Todos. Porque por mais que você não seja dono da pessoa, você trata como que existe um contrato de exclusividade. Que se torna tóxico com o extremismo. Uhum. Você ter ciúme é saudável, quer dizer que você se importa com a pessoa. Ciúme quer dizer que você se importa com alguém. Sim. Ele ao extremo é tóxico. Sim. É você achar que aquela pessoa é sua propriedade. E isso vai pra todos os lados, entendeu? Todos os sentidos. É, uma coisa assim. Uma coisa é você querer que a pessoa passe uma noite com você. Outra coisa é você querer controlar o que a pessoa faça todas as noites. Tá vendo? Como é que é a diferença que é a linha tênue entre as duas coisas? E é isso aí. Agora, falando sobre casos mais reais, eu já passei por um relacionamento que era abusivo, que era ruim, terminou com traição, com talaricagem, que é o assunto do meu pai. Nossa, já viu relacionamentos. E... Se diz meu pai, não o seu pai. Não, Pô, tá ligado? Meu pai. Eita! Não, meu pai de exclamação mesmo. Só uma exclamação. É que ficou bem ambíguo agora. Ficou ambíguo. Eu vi que o Diogo fez uma cara de eu não entendi. Como assim? Seu pai pegou a namorada do Diogo. Deixa eu te contar uma coisa que você não sabia. Quer adicionar uma informação pra conversa. Seria um plot twist maravilhoso. Sim, eu nem ia ficar nem puto. Já tem tanto tempo também que eu não ia nem ficar nem puto. Eu até ia cumprimentar seu pai. Não. Não, mas eu só vou adicionar a conversa isso. Eu não tenho mais raiva dela. Tive na época, mas não tenho mais raiva dela. Não tenho nenhum sentimento negativo, porque eu superei. Porque passou e ficou no passado e tal. Não tenho desejo nenhum de encontrar, entendeu? E se eventualmente cair um ônibus na cabeça dela, eu não vou ficar triste. Sacanagem, tô zoando. Isso foi zoeira. Mas não vai. Toda brincadeira. Essa foi zoeira. Não, essa foi zoeira. Mas não vai. Não, eu prefiro... Se eu puder escolher qualquer coisa entre encontrar com ela, eu prefiro escolher outra coisa. Não seja que me vá fazer mal. Porque, assim, representa um período da minha vida que eu não quero mais... Lembrar, eu não quero. Eu quero deixar pra lá. Então, assim... Você quer falar qual foi o momento de talaricagem? Posso falar. Assim, ela ficou com duas pessoas que eu considerava amigos na época.
2 pessoas. Na época já disse que não são mais amigos. Não é. Mas então a Raid acabou. Não é. Então, essa que é a questão. Depois pode tocar nesse ponto. Não é, mas aí eu vou explicar o porquê. As duas, aí é que eu vou entrar num ponto que eu acho que existe um nível de propriedade pra falar disso. As 2 pessoas não são mais meus amigos porque simplesmente, além de tudo, eu não frequento mais os lugares, eu não tenho mais os mesmos interesses. Mas você teria coragem de olhar pra cara de uma pessoa dessa? Ah, irmão, olha, eu penso da seguinte forma. Eu acho que ia ser uma conversa muito tensa, mas tudo ia depender da forma como a pessoa lidasse com aquilo com relação a mim. O cara que viesse te zoar, ele ia apanhar. Provavelmente. Ou eu ia apanhar, às vezes eu ia perder a briga, mas eu ia começar uma briga. É difícil arranjar manta. Não, mas eu posso perder, mas o cara a gente pode já ser. tá perto. O cara pode ser bom. Eu ia ser simulado do seu lado ali, irmão. Deixa nascer do chão ali. Mas a parada é essa. Tudo depende da atitude da pessoa, né? Porque assim, eles não são mais meus amigos, eu não tenho mais contato. Eu não compartilho mais o mesmo ambiente, eu não tenho mais os mesmos interesses. Então não tinha por que a amizade continuar. Talvez se eu ainda compartilhasse os meus interesses, compartilhasse o mesmo lugar e a atitude que ele tomasse de falar assim, porra, foi vacilo e tal, aconteceu. Não ia ser simples assim, tipo, falou isso, na hora seguinte a gente ia estar de boa. Mas num processo devagar, talvez voltasse a existir uma amizade, entendeu? Porque chega um ponto onde você entende o quanto é importante um sexo, uma transa. Quanto aquilo significou para as 2 pessoas que estavam ali no momento. Às vezes não significou nada, cara. Às vezes era só isso, era só sexo. E aí, porra, você vai deixar de ter uma pessoa na sua vida que você compartilha interesse, com quem você se diverte, com quem você troca ideia por causa disso? Eu ia. Eu acho que a grande questão é até quando você deixa aquilo te consumir. Porque assim, igual no seu caso, tem anos que você não faz parte daquele relacionamento mais. Aquela pessoa não tá mais na sua vida, entendeu? Então assim, eu entendo, eu até entendo você não ser mais amigo com a pessoa, mas não tem por que você nutrir alguma coisa contra ela. Sim. Você entendeu? Eu penso da seguinte forma, sabe a forma que eu enxergo com relação a isso? Sabe por que eu ficaria completamente tranquilo se uma ex-namorada minha começasse a namorar uma pessoa que eu considero um amigo? No início eu não ia gostar. Enquanto os dois estivessem convivendo, enquanto os dois estivessem tendo um namoro, eu provavelmente não iria querer conviver. Mas se os dois terminassem, ou se por algum motivo ela saísse da vida dele, mesmo que não fosse um término, fosse alguma outra coisa, eu voltaria a ter contato pelo seguinte: chega um ponto na sua vida que você leva em consideração e você bota em perspectiva o seguinte: as suas experiências do passado, elas não podem te segurar refém pro resto da vida. Sim. Não é porque uma pessoa quebrou a sua confiança que você não vai confiar em mais ninguém na sua vida. Porque se fizer isso, você vai estar se fazendo mal. Entendeu? Então assim, você não pode se fechar pro mundo porque alguém quebrou seu coração, cara. É óbvio que tem um período de luto, tem um período ali de que você vai sofrer, que você vai se sentir mal, que você vai ficar com raiva de todo mundo. Mas isso passa. Depois de um tempo passa. Entendeu? Então, o importante é saber que o passado é o passado. Você não tem que passar pano pra ninguém, mas também você não tem que ficar se remoendo com isso. Você não tem que ficar lambendo os outros à toa. Entendeu? O que eu tô falando, tudo depende da atitude que a pessoa vai ter. Ah, o cara vai ficar tirando onda com a sua cara, vai ficar te zoando. Você não vai lá virar amigo do cara, porra. Não é isso. Mas você não precisa sair batendo em todo mundo. Eu acho que esse é um grande erro também da maioria dessas histórias. A maioria desses caras que, tipo, o maluco pegou minha mulher, eu vou bater. Pra quê? Sua mulher vai ter deixado de dar pro cara? Você vai ter deixado de ter um chifre? Não vai. O que resolve ali é você corta o relacionamento com as duas pessoas. Sim. Eu até entendo. Eu vejo o ponto de vista seguinte: eu não vou. Vou caçar esse cara, eu vou meter a porrada nele. Eu não faria isso. Aí eu falei o seguinte: meu irmão, não aparece na minha frente. Eu não vejo isso não. Sabe por quê? Eu consigo entender uma traição como, olha, não tá funcionando mais. É o jeito mais imbecil de você dar pra uma pessoa falar assim, não tá funcionando. Não é isso que eu quero. Então pra mim é mais um jeito de falar assim, tá, você não quer mais? Ok, acabou. Não quero nem saber quem é esse maluco, deixa ele lá. Não tem porquê, entendeu? Não existe o porquê você querer. Porque é uma parada muito selvagem. Você acha, tipo, não, porque se ele aparecer na minha frente eu vou ter que bater nele porque ele pegou meu... Foda-se! Não vai resolver. Esse que é o problema. Pô, se você socasse a mão nele ao ponto dele nunca ter existido, beleza. Ele nunca vai ter feito aquilo. Você mudou o fluxo da história. Mas não vai acontecer, velho. Eu penso da seguinte forma, eu entendo reação passional. Tá?
Eu acho que, por exemplo, como já aconteceu, eu descobri depois do fato ter acontecido, eu não vou atrás da pessoa pra cobrar o problema. Posso ter até vontade de fazer isso, mas eu não vou. Vou te dizer o porquê que eu não vou. Eu não vou porque existe uma chance de você estar só aumentando o seu problema. Sim. De tipo assim, de você chegar lá e bater na pessoa e ela te processar. Tem a chance de você bater lá e a pessoa morrer. Porque às vezes você perde o controle quando você tá com muita Existe raiva. a chance de você ir lá e apanhar. E essa aqui é a pior parte. Existe a chance de você chegar lá e tomar uma surra. E aí, irmão? Aí você é corno Bruno? e fraco. Né, Bruno? Covarde. Você é um merda. Então, tipo assim, é foda. Só que eu também entendo o seguinte. Se você pega a mulher... Violência não leva a lugar nenhum, gente. Você pega a sua mulher com um cara deitado na sua cama, depois que você trabalhou o dia inteiro... Irmão... É quase impossível você não ficar num nível de raiva que você vai querer quebrar uma lâmpada na cabeça dele. Ô Bruno, eu acho que não vai ter gancho melhor esse do que você contar aquela sua história. Por favor, deleite os nossos ouvintes do podcast com essa história. Ai. Pra fins legais, Eu posso ou não, né? eu devo dizer que eu não vou falar nomes e eu não vou falar lugares, tá? Eu vou falar que apenas que essa história se passa no interior de Minas. E aí deixa assim. Bom que Minas é um estado grande pra caralho, pode ter sido em qualquer lugar. Fica em qualquer lugar, tá tranquilo. Qualquer lugar que não seja BH tá é o interior de Minas. É basicamente, na época de colégio, você tava moleque e tal, eu tinha amigos que moravam no interior de Minas, e eu fui visitá-lo. Durante essa visita, eu ia dormir na casa dele, e ele falou que tinha uma festa lá do amigo dele, que era aniversário do amigo dele. Eu falei, fazendo nada, vamos lá. Aí de repente, no meio da festa e tal, tô lá, moleque neutraço, não conhecia ninguém, pô, tô ali, né, batendo aquele papo meio vago. Chegou uma menina em cima de mim e tal, batendo papo, aquele papinho mole. Jogando aquele leve. Aí você fica assim, conheço ninguém aqui mesmo. A menina tá me dando mole. Já não... Tá fazendo nada. Quem tava no 0x0, tá tudo certo. Menina bonitinha e tal. A música do Luciano, não tá fazendo nada e você também? Eu comecei a ficar com a menina aí, babá, tranquilo, inocente, coisa de colégio, não tava nada agressivo, não tava nada indecente. Até rimei sem querer. De repente chega um cara, porra, essa que você tá fazendo com a minha namorada? Aí a situação já começa a complicar. The plot thickens. Eu não tinha como saber, a menina não tinha me falado que ela, olha, eu tenho namorada. Não tinha mesmo, não tinha porra nenhuma. Eu não conheci ninguém. Não tinha como eu saber. O cara querendo brigar, isso que lá, começa a me empurrar daqui, eu falei assim, pô, irmão, vamos conversar. Vocês não conhecem, eu sou o cara e não deixa disso. Aí o maluco me empurra e tal, a gente começa a rolar no chão aí. Vira porrada. No momento em que você cai no chão com um maluco, não tem como só assim, não, irmão, calma aí, você vai pra porrada. Eu só quero deixar um disclaimer aqui, que a primeira vez que o Bruno contou essa história, eu contei uma das piadas favoritas que eu já fiz na minha vida. Que o Bruno literalmente tava puto de pau duro. Brigando de pau duro. Mas a gente começou a brigar e tal, eu dei umas porradas no maluco e tal, tirei ele fora. O meu amigo chegou lá na festa, me tirou, a gente foi embora. Depois do corrido, na casa do meu amigo já, ele me fala que o cara que eu bati era o aniversariante. Ou seja, vejam bem, o BC invadiu uma festa de aniversário do maluco que nem conhecia, pegou a mulher do cara... Sem saber... E enfiou a mão nele. E vocês não estão vendo aqui, uma mão do BC é uma mão de gorila absurdo. Eu estava agindo em defesa, pessoal. Quero deixar esse disclaimer aqui. Mas você tem que admitir que pro cara tu foi arrombado milenar. Claro, ele deve lembrar de mim o tempo inteiro. Ele deve ter um ódio profundo. Sim. A vida do maluco se tornou uma eterna cena de treinamento do Rock com uma foto do Bruno no espelho. Todo dia ele vai lá, imprime uma foto, bota no espelho. O maluco deve odiar o aniversário dele, né? Ele vai lá... Nunca mais fez festa de aniversário. Todo ano ele imprime uma foto do Bruno, coloca no espelho, treina o ano inteiro, no dia do aniversário ele arranca a foto do espelho, vai pro lado de fora e grita, Bruno! Esperando o dia da Eu nem sei se ele sabe quem eu sou, velho. Não, velho. Isso que é o melhor. Você falou o seu nome pra mulher dele? Claro que não. Não?
por que eu ia falar? Porque você tá desenrolando com a tenho menina, uma tática de não falar nomes se eu não quiser, porque eu não consigo guardar o nome dos outros. Então eu não falo nome, eu nem me pergunto. Então você desenrolou com a menina sem ninguém saber quem é. Conversando só, então você tá safe pra caralho. Pra caralho. Sim. Isso nunca aconteceu. Só pro cara. Ele não vai esquecer, você acabou com o aniversário dele. Tô falando, esse moleque teve o dia de aniversário. Mas, novamente, esse é o tipo de talaricagem acidental. Não tava nos meus planos ser um talarico. A menina fez isso acontecer. Uhum. E aí vem a situação. Até que ponto eu sou responsável por isso? Eu não acho que nem 1% Você entendeu? Na outra situação que eu já falei, ali eu seria responsável. Porque eu sabia que a menina tinha um namorado. Sim, você já viu ele Sim, juntos. já conversei com o cara, sabia que ele existia. E é a situação merda. Apesar de ser muito gostosa, essa é uma situação merda. Tá, até essa história aí de um parceiro meu aí. Como é que era a história disso? Você lembra da história melhor do que eu? Ele tinha uma menina, né? Então, ele nunca fez força nenhuma pra ficar com a menina. Ele tava lá, nunca fez força nenhuma pra ficar com a menina, tava na dele. E tinha um parceiro próximo que era amigo dele e que tinha muito interesse na menina. Só que ele também não tinha condições de ficar com a menina porque a menina não tinha interesse nele. Porque ele não é um cara... ele não era o padrão que a menina que buscava. Sim. Mas ele fez os movimentos dele e não deu certo. Mas ele ainda gostava dela. E aí a menina fez o movimento dela e... Nesse colega nosso. Quis ficar com o parceiro. E aí o parceiro começou a namorar com ela. Sim. E é isso aí. Como é que você acha da situação dessa, Kai? Você acha vacilo? Eu acho que depende do nível que o cara tá apaixonado, o amigo que foi talaricado, entre aspas. Entendi. Se ele tivesse, assim, realmente, igual naquele caso de uma pessoa tá vidrado na menina mesmo, demais, e ele não te deu sua blessing, ele não captou que a menina tava querendo ficar com você. Tá com você e não é ele, né? Aí ele, entendeu? Aí eu acho vacilo. Entendi. Aí eu acho um vacilo. Então, sobre uma história parecida com essa, eu passei por uma situação onde eu fiz o contrário. Eu fui Capitão América. Você deixou pro... Eu deitei em cima da granada pro pessoal seguir em frente. Porque acontece o seguinte, isso aí era época de escola, a gente trocava muita ideia, era um grupo de pessoas grandes até, de meninos e meninas, e tinha uma menina específica que eu gostava e que eu trocava muita ideia com ela e eu tinha vontade de ficar com ela. Só que tinha um parceiro meu que gostava dela e ela até certo ponto gostava dele, mas ela gostava de mim também, então ela meio que tava pra escolher. E aí eu tirei... O que fizer o move vai ser, né? Aí eu tirei o cavalo da corrida. Só que aí, até aí, isso é uma coisa que eu até hoje eu fiz, mas se outra pessoa me perguntar se deveria fazer, eu vou falar, não sei se você faz não, porque depende muito de como você lida com você mesmo. Eu fico de boa com isso. Tem pessoas que não ficam. Mas eu lembro que na época você ficou um pouquinho triste aí. Sim, mas já tem 15 anos. Não, então, sim, assim, mas no início é óbvio que você fica meio triste. Mas aí eu não só tirei meu cavalo da corrida, mas como eu apliquei testosterona no cavalo dele. Eu dei uma ideia, falei umas coisas que ela gostava. Tu foi um paladino pra caralho. Dei umas paradas que eu já tinha escrito pra ela, dei pra ele, pra ele mandar como se fosse eu. Calma aí. Cheguei. Mas é porque, tipo assim, sabe por que eu fiz isso? Porque eu pensei da seguinte forma. Eu pensei, se eu não não gostasse dela, e ele me pedisse ajuda pra trocar ideia com ela... Você queria que ele fizesse isso? Eu faria isso, e se eu tivesse pedido ajuda de alguém, eu ia querer que a pessoa me ajudasse dessa maneira. Ele, na época, não sabia que eu gostava dela. Então, tipo assim, ele não tem culpa. Então eu tomei a decisão de fazer o que eu podia pra ajudar. Eu entendo você ajudar o cara e falar bem dele e tal. Eu acho que isso você fez certo mesmo. Mas você faça uma coisa. Exato, que você fez, você tá fazendo uma falsidade pra menina. Exato. Porque ela vai gostar de um cara que ele não é. Vai gostar de coisas que ele fez que na verdade foi você que fez. Justo. Entendeu? Nessa época eu acho que eu não cheguei a pensar nisso. Porque esse que é o problema, você tá fazendo ela gostar de você, só que nele, através com a skin dele. Com a skin. Era o meu software no hardware dele. Não, aí que fica estranho. Mas é quase isso, entendeu? É uma parada complexa. Porque você não existe regra pra você ensinar alguém a ficar com alguém. Não. Cada pessoa é uma pessoa, não funciona. Vamos supor que a gente fosse iluminado aqui e alguém terminasse com a namorada e você soubesse que um amigo seu quer pegar e você fala assim, pô, eu sei tudo da minha namorada, eu vou te falar o que você tem que fazer. Não ia funcionar. Porque você é outra pessoa. Não funciona, cara. É verdade. E se o cara que terminou, é porque no
mulher já não é. Exatamente, Não. tem alguma coisa. Eu até acho. Um software defeituoso. Sim. Eu até acho que o ser humano é um bicho de padrões. Mas Então, nem tanto assim. eu acho que cai em certos padrões, eu acho que certas coisas se repetem. Mas o que você falou é verdade. Não tem fórmula exata. Não tem fórmula, cara. Não adianta você querer, tipo, achar que todo relacionamento que aquela menina teve, ela vai querer talaricar com você. Não adianta você achar que também não vai acontecer. Entendeu? Aquela parada é a seguinte: a menina passou a vida inteira. Pra não passar sexista, eu vou trocar a menina por um homem. Se o maluco passa a vida inteira transando com tudo que mexe, falou, andou, ele tá transando. Aí não, calma aí. Peraí. Acho Tem que maior de 18? Falou, andou e maior de 18, ele tá transando. Passou a vida inteira fazendo isso. Nunca teve compromisso com ninguém. Você tem que ter um nível de confiança muito grande em você mesmo pra achar que você vai ser diferente. E mesmo sem inverter o sexo, for um homem e achar isso de uma mulher, você tem que ser muito foda. Sim. Porque a pessoa gosta disso. Ela tem essa. Apesar que ela a pessoa pode estar querendo alguma coisa mais tranquila. Pode ser que ela cansou e tá no momento que essa ela... vida putona e ela quer a vida mais suave. Só que é esse que é o problema. Quando a pessoa tá desse jeito a vida inteira e ela só conhece mais difícil, esse caminho, não é nem que é mais difícil. No começo, pra ela vai ser fácil. Porque ela vai falar assim, caralho, eu não preciso mais me preocupar em sair todo final de semana pra conhecer outras pessoas. Eu não preciso mais me preocupar em não deixar que fulano não saiba que eu tô ficando com ciclano, pra ciclano não saber que eu tô ficando com Beltrano. Eu só tenho que me preocupar com uma pessoa. Então no começo, pra essa pessoa que tava nessa vida, vai parecer muito fácil. E aí vai ficar divertido, ela vai aproveitar, vai curtir. Quando aparecer a primeira dificuldade do relacionamento, ela vai falar assim, foda-se! Mas calma aí, eu quero deixar aqui a frase maravilhosa do grande poeta Léo Stronda, o monstro também ama. O monstro também ama. Pode ser que a pessoa, ela acha uma situação ali mais tranquila. Então, não necessariamente todo mundo que é da meteção putaria agressiva vai ficar assim pra sempre. Não fica, mas muda. Só que é difícil. Pode até ficar. Não, pode Tem mudar. gente que é solteirão eterno. Mas é olha o George Clooney, só soca a piroca nos outros. Sim, Charlie Sheen. Não, mas o Charlie Sheen é maluco, O Charlie Sheen é o solteirão feito errado. Você pode ser, não tem problema. Sim. Esse negócio de que você tem que ter um relacionamento, tem gente que não quer e foda-se, é isso aí. Eu acho que tem até diferença. Acho que tem a diferença entre o Charlie Sheen e o George Clooney, que o Charlie Sheen tenta ter relacionamentos e não consegue. Exato, mas eu tô falando, tem gente que não quer, tem gente que não tá na vibe. Tem gente que não quer, é verdade. Eu tenho amigos que eu sei que nem passa na cabeça dele ter um relacionamento. E nem é porque o cara é o maior perocudo do Brasil. É porque o cara não tem esse pensamento, não tá na lógica dele. Não tá na vibe dele. E a gente já conhece também um exemplo contrário, de que é um rapaz que ficou solteiro, já tá caçando, já tá abrindo Tinder, já tá fazendo um monte de coisa assim. Isso também existe, tem gente que não consegue ficar sozinha, cara. Essa situação aí do NPC era um caso disso, uma pessoa que não consegue ficar sozinha. Verdade. O foda do NPC é que se não apertar X ele não faz nada, né? Não tô falando do NPC, eu tô falando da pessoa que estava com o NPC. Sim. Então, mas ela teve que achar outro NPC. Tem pessoas que estão acostumadas a apertar X, se não apertar X não tem vida. Se apertou Y, não funciona. Não. Então é isso aí, molecada. Acho que a gente conseguiu falar mais do que eu imaginava sobre o assunto. Saiu muito. Olha só, eu vou abrir uma parada legal aí. Se Virou você tá ouvindo relacionamento. isso tudo, comenta aí embaixo o caso. O que você acha? Conta suas O que você acha de cada caso? Conta aí um caso de vocês, se vocês quiserem. Se vocês tiverem afim, pode escrever. Vamos aí. debater mais isso aí. E isso aí. a gente pretende fazer isso um tema recorrente, não talaricagem, mas falar de temas aleatórios. temos É bom, a gente tem bastante história, a gente fez muita merda. Acabou? Sim. Acabou.